Oi galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos vendo citologia, não é? A parte estudo das células. Já vimos a parte de membrana plasmática e a parte das organelas do citoplasma, incluindo as organelas citoplasmáticas, que foi o assunto da aula passada. E da aula retrasada. Na aula passada começamos a ver o núcleo da célula, a composição do núcleo e a importância do núcleo, o que acontece dentro do núcleo. Dando continuidade, então, a essa parte nuclear, os fenômenos que acontecem a nível de núcleo, nós vamos ver hoje a replicação, a transcrição e a tradução. São três fenômenos que têm, de certa forma, interligação um com o outro. Dá para a gente dizer dessa forma, que de certa forma tem uma certa interligação um com o outro. Ok? Sendo que, né, essa imagem que nós estamos vendo aqui é o chamado dogma central da biologia. Dogma central da biologia. A replicação, a transcrição e a tradução. Vamos ver de um por um para a gente poder entender melhor como é que acontece isso. Lembrando que todos esses fenômenos são a nível nuclear, ok? Replicação. Quando a gente fala em replicar, a gente está falando em xerocar, numa linguagem assim simples, popular. Mas claro que não é uma xerox literal. Xerox a gente tira em papel. A replicação seria a duplicação desse material genético. Ainda que não seja a duplicação literalmente completa, já que para que isso aconteça, a molécula de DNA tem que ser separada, a fita dupla de DNA se separa e vão formar duas fitas. É a primeira fase, a separação e a formação das duas fitas. Os nucleotídeos se ligam, os que ficaram livres no núcleo, ok? E outra fita vai se juntar àquelas fitas que ficaram separadas. As fitas que foram separadas são chamadas fita molde, ok? E uma outra fita vai ser adicionada à fita molde, a cada uma, já que ficaram duas separadas. E é por isso que a gente chama a replicação de semi-conservativa. Semi-conservativa, ok? Porque conserva parte do material genético, no caso da fita molde, ok? A replicação é importantíssima quando se refere à divisão celular, porque ela acontece antes do processo de divisão celular, na intérfase, na fase da intérfase. Quando a gente for estudar a divisão celular, a gente vai ver que existe uma fase que antecede às etapas da divisão celular. A gente vai entender isso melhor. E essa fase é chamada de intérfase. Quando a gente for estudar, a gente vai entender isso melhor. Na replicação, a molécula de DNA será duplicada, como eu falei ainda agora. Quando a gente fala de replicação, é a mesma coisa que a gente está falando de duplicação. É o mesmo significado. Aquela molécula de DNA vai, com a ajuda de uma fita que vai ser colocada, vai formar uma nova molécula. Lembrando que é semi-conservativo, porque uma fita antiga vai estar presente nessa molécula, logo vai conservar parte do material genético, ok? E aí nós temos a participação da helicase também, que é a enzima que vai desenrolar a hélice de DNA, que vai agir desenrolando. Aqui a imagem, para a gente entender melhor como é que acontece o procedimento. Ó. Observem que as fitas de DNA vão se separando até que ambas fiquem isoladas. Aquelas fitas que formavam a cadeia dupla fiquem isoladas. O processo de replicação, como a gente já viu, acontece a partir da separação
das fitas, lembrando que se é DNA, a fita é dupla, mais uma vez, a gente tem que enfatizar isso, por meio da ação de enzimas, sobretudo a helicase, mas a gente vai ter também a DNA polimerase que vai agir aí também. DNA polimerase, o nomezinho dessa enzima vai estar aqui já já, a gente vai visualizar já já. DNA polimerase, lembre também desse nome, ok? E quando a gente fala de enzima, sempre bom lembrar, quando a gente se refere a enzima, a gente está tratando de proteínas que têm ação catalisadora, que vão realizar de forma acelerada uma reação, uma ação. Aqui temos imagens mostrando aqui o fenômeno da replicação, a fita dupla aqui começa com a ação da enzima helicase, a separação, observando que as pontes de hidrogênio são quebradas, as bases vão sendo separadas devido à quebra das pontes de hidrogênio. E observem que uma fita nova é adicionada à fita antiga. Observando aqui essas fitas mais clarinhas, meio que vermelhas, vão sendo adicionadas à fita antiga. Até que, como produto final, a gente vai ter duas novas moléculas de DNA semi-conservativas. Semi-conservativas, lembre disso. Se cair uma questão dizendo que na duplicação a fita originada é conservativa, está errado. É semi-conservativa. A participação da DNA polimerase, que a gente comentou, ok? Que é quem vai utilizar um sítio ativo para catalisar, para acelerar a produção do DNA, ok? A DNA polimerase vai agir na adição desses novos nucleotídeos. Tem a questão, como a gente já falou, das pontes de hidrogênio, que vão reaparecer na nova molécula de DNA que surgiu. Aqui temos mais uma imagem para vocês visualizarem isso, ok? Temos aqui o RNA iniciador, a primase, o DNA original, a DNA polimerase, ok? A transcrição. A transcrição vai começar justamente quando as fitas de DNA se separam. A transcrição vai acontecer justamente nesse momento, ok? Apenas uma das fitas vai servir de molde, que é justamente aquela, provavelmente, de forma geral, a fita que justamente surgiu da separação. A outra não vai servir de molde, a fita que foi acrescentada, ok? E aí as outras diferenças, essas diferenças a gente já sabe. Os nucleotídeos, no caso do RNA tem ribose, no caso do DNA tem desoxirribose. A participação de nucleotídeos de uracila, isso é importante a gente lembrar, quando a gente fala de RNA, a gente está falando que o RNA não tem timina, aquela dicasinha do Agnaldo Timóteo Gal Costa, que a gente viu na aula retrasada. Agnaldo Timóteo Gal Costa, quem é que tem? ATGC, é o DNA, ATGC. O RNA no lugar da timina entra a uracila. É sempre necessário a gente lembrar disso, ok? E aqui nós temos o RNA mensageiro, a ação do RNA mensageiro, que vai se dirigir ao citoplasma, depois de passar por um processamento, vai atravessar a carioteca e se dirige ao citoplasma. E é lá onde vai ocorrer a síntese proteica. Digamos que a conclusão da síntese proteica. Com o fim da transcrição, as duas fitas de DNA se unem novamente, refazendo a dupla hélice. Ou seja, para haver replicação, as fitas têm que estar ainda separadas. Ok? E aí, só para a gente lembrar daquelas basezinhas que a gente viu quando a gente estudou DNA e RNA, ainda como em bioquímica celular. A dica que eu dei ainda agora. Para ter ATGC, tem que ser DNA. Adenina, timina, guanina e citosina. Agnaldo Timóteo Gal Costa. Se for RNA, no lugar da timina, a gente vai encontrar a uracila. É importante a gente não esquecer disso. Tem que estar atento a isso.
RNA é uracila, não tem timina. Muito cuidado com isso. E a tradução é um processo no qual haverá a leitura da mensagem pelos ribossomos, ou seja, a tradução vai ter participação também direta dos ribossomos, que vai ler a mensagem contida na molécula do RNA mensageiro. Ok? Cada RNA transportador em solução liga-se a um determinado aminoácido, formando uma molécula chamada aminoácido RNA transportadora, que conterá na extremidade, correspondente ao anticódon, um trio de códon do DNA, do RNA mensageiro. A gente vai ver aqui agora que quando a gente fala em tradição, a gente vai ver aqui a formação dos chamados aminoácidos. Cada trinca de bases forma um aminoácido. Ok, gente? E aqui está bem resumidozinho os três processos: duplicação, que vai no sentido 5 linhas, 3 linhas, a replicação e a transdução. Ok? A gente encerra então essa parte de forma bem resumida, só para vocês se situarem. Todos esses processos acontecem a nível de núcleo celular. E para vocês darem uma treinadazinha para fixar essa parte, aí o módulo 2, que é justamente o módulo novo que a gente entrou, o capítulo 6 e as páginas 24, questões 6 e 7 e 37, questão 14. Poucas questões, só para vocês se entrosarem um pouco com isso. Depois a gente vai discutindo um pouco mais, eu vou tirando as dúvidas, tanto nos plantões como pelo Zap, no dia a dia, à medida que as dúvidas forem surgindo. Ok, gente? Então, por hoje é só, a gente fica por aqui. Na próxima aula, eu vou trazer as síndromes causadas pelas alterações cromossômicas. Não percam, a gente vai ver que na aula anterior eu comentei sobre isso. Síndrome de Down, Klinefelter, as síndromes relacionadas aos cromossomos sexuais. Tudo isso a gente vai ver, pelo menos de forma geral, ok? Então, um abraço e até a próxima aula.